Você pode ter notado uma diferença de qualidade agora no vídeo e eu ter teleportado também, mas é porque eu tive um probleminha técnico, meu celular estava gravando o vídeo e eu estava fazendo até a questão. Mas, enfim, só vou concluir aqui o que eu estava raciocinando antes, né? Eu tinha um prédio aqui, né? E estava fazendo isso, né? Eu discorri sobre a equação em y, né? E só um detalhe. A equação em y não tem velocidade se ele não te der uma velocidade inicial, tá? No caso da questão 5 do slide, que é a questão 27 do capítulo 4 do Hadley, ele te dá uma velocidade assim, ó, nesse sentido aqui, ó. Ou seja, nesse caso ele tem velocidade inicial em y, porque a velocidade dele está inclinada. Isso obrigatoriamente significa que tem uma velocidade y, certo? Mas, em caso de lançamento puro, em que ele começa de um ponto numa superfície e cai assim, ele só tem velocidade em x e em y não temos. Em y só temos a componente da gravidade fornecida pela aceleração, certo? Já em x, como x a gente não tem aceleração, a gente admite, como não fui informado se tem ou não aceleração, em x, no exemplo do prédio que eu dei, a gente admite que sem aceleração a gente usa a fórmula normal de sorvete, certo? E com aceleração a gente usa a fórmula com aceleração de mr e v sorvetão, certo? Agora vamos para a questão. Eu já adiantei, já escrevi os dados, vou verificar se meu celular não descarregou de novo, até porque ele está no carregador agora, mas ele está gravando uma resolução alta, então não sei se o carregador vai sustentar. Mas enfim, continuando. Já escrevi mais ou menos como é o problema. Vou dar um tempinho para você ver aí o seu Hadley, certo? Enquanto isso eu vou terminando algumas anotações. Tá. Agora que eu voltei para o ponto em que estávamos antes, eu vou explicar o que é a questão. Explicando bem levemente, a gente tem um avião e esse avião está fazendo um voo assim, ou seja, a velocidade dele está desenvolvida assim. E no meio desse voo assim, ele solta uma carga, ou seja, essa carga vai estar em lançamento. Só que perceba que é um lançamento oblíquo, mas só uma parte daquela curva inteira. Por que é um lançamento oblíquo? Porque ele não começa desse jeitinho que eu fiz aqui, não. Ele, na verdade, está vindo assim, ó. Entendeu? Ele está no meio de uma curva, ou seja, ele tem a velocidade x e tem a velocidade y. Se ele tivesse despachado o negócio, ele está voando assim, ó, retinho, e ele despacha o negócio, a curva que o negócio ia fazer era essa. Essa sim só tem velocidade em x, certo? Mas como ele estava voando assim, quando ele despachou, ele complicou a nossa vida, Não sei se deu para ver aquilo ali, mas eu vou repetir aqui, Se ele estava voando retinho assim, ó, quando ele despachou o negócio, aqui só tem velocidade x. Aqui não, ele estava voando inclinadinho, ou seja, o negócio, por inércia, ele ganha essa velocidade inclinada que o avião tinha. Aqui o negócio, por inércia, ganha a velocidade que o avião tinha, mas no mesmo sentido. Sempre vai ser no mesmo sentido. Ou seja, se o sentido é esse, continua sendo esse. Nesse caso, o sentido é esse, então continua sendo esse para o nosso objeto que foi lançado, certo? Nesse caso, só tem velocidade em x, nesse caso, tem velocidade em ambos, Então é bom fazer uma análise aqui, Voltando à questão. Ele disse que o avião estava inclinado a 30 graus na hora que despejou o negócio, e ele também disse que o negócio caiu no chão em
700 metros depois do ponto que ele foi largar, certo? Vamos lá para algumas questões. Primeiro, perceba que a velocidade está em quilômetros por hora e a medida aqui de alcance está em metros. Então, precisamos converter. Como que a gente converte velocidade de quilômetros por hora para metros por segundo? Dividimos por 3,6. Ou seja, 3,6, ela vai dar aproximadamente 80,5. Certo? Se for para converter para quilômetros por hora, sair de metros por segundo e converter para quilômetros por hora, a gente multiplica por 3,6. Mas isso tem que estar em metros por segundo. Certo? A primeira coisa que ele pergunta é quanto tempo o objeto demora para chegar ao solo, ou seja, quanto tempo ele passa no ar. Certo? Isso também significa dizer quanto tempo o objeto demorou para sair desse ponto, que é igual a zero, para esse ponto igual a 700 metros, porque a gente sabe que nesse ponto zero ele tinha acabado de sair do avião, e nesse ponto 700 metros foi o ponto em que ele atingiu o chão, certo? Esse ponto zero, né, é a nossa referência, porque tipo, ele não especifica o ponto em que o objeto começou a cair do avião no eixo X. Então a gente pode tomar que ele é 0, que ele é 1, que ele é 2, que ele é 3. Mas claro, se a gente tomasse que ele é 1, e a gente sabe que ele bateu no chão 700 metros depois, então aqui seria 701. Então vamos tomar referência como 0, né? Que aqui também fica um valor redondo. Né? Verificando se o celular pegou de novo. Está tranquilo até agora, então acho que eu vou seguir sem estragar mais. Né? Vamos lá. Agora vamos fazer as contas. Em X, ele não clareia se tem aceleração ou não, mas como ele não diz que tem, a gente admite que não tem. Certo? Então a equação que a gente vai usar é sorvete normal. S igual a S0 mais VT. A gente vai precisar converter essa velocidade, né? Porque aqui a gente só tem a velocidade assim, a gente precisa da velocidade em X, que é assim. Né? Então vamos lá. Esse S também a gente sabe que é 700 metros, né, que é o S final, e esse aqui é 0. Então a gente tem 700 igual a 80,5 vezes cosseno de 30. Por que cosseno de 30? Na última aula sobre vetores eu expliquei que se a gente tem um vetor qualquer aqui, ó, em relação ao eixo X, né, e a gente tem um ângulo aqui, né, essa componente aqui, mas se a gente quiser saber o valor dela, né, a gente multiplica pelo seno, porque seno é cateto oposto sobre hipotenusa. A hipotenusa carrega o valor da velocidade, ou seja, a hipotenusa nesse caso é 290, e a gente sabe o ângulo, então a gente sabe o seno, né? Sabendo isso, a gente consegue descobrir que é esse lado. A mesma coisa para esse, só com cosseno, né? Ou seja, em X a gente descobre usando cosseno e em Y a gente descobre usando seno. Mas claro, isso depende de em relação a quem esse ângulo está. Se esse ângulo fosse em relação a Y, aí inverteriam as coisas. Y seria cosseno e X seria seno. Mas não, nosso ângulo está em relação a X, então X é o cosseno. Certo? Vezes T. Quem a gente quer descobrir esse T, né? Que é o tempo que ele passou no ar. T vai ser igual a 700 sobre 80,5 vezes cosseno de 30 graus, que vai ser aproximadamente 10 segundos. Eu aproximei porque eu estou fazendo exercício do livro, mas eu recomendo para vocês que estão fazendo em casa não aproximarem, porque na prova, né, vocês não vão poder aproximar como eu fiz aqui. Né? Esse número aqui com certeza tem mais de 2 casas decimais, então a aproximação que vocês vão poder estar fazendo é de até 2 casas decimais, ou seja, se ele tiver mais de 2 casas decimais, vocês vão ter que aproximar para só 2 casas decimais. E se ele desse exato como está aqui, vocês ainda têm que escrever 1,0,00. Ah, perdão, eu disse que era 2 casas decimais, mas não, aproxime até o que é dado na questão, né? Foi isso que o professor de vocês deve ter falado para vocês, então, perdão. No caso aqui da questão,
o único número que a gente tem com logaritmo significativo é a velocidade, e ele só tem um zero após a vírgula, então a gente só aproxima até um zero após a vírgula. Né? Enfim, a gente tem esse 10 segundos aqui, né? E pronto. A gente tem com isso a resposta da letra A. Ele perguntou quanto tempo passa no ar, a gente tem que 10 segundos. Né? Agora, o que a letra B pedia? Questão da letra B. Ela pede para saber essa altura aqui, essa altura H, certo? A gente sabe que em Y a gente tem aceleração, né? Então a gente vai ter que descobrir essa aceleração. Vamos apagar isso aqui, né? E vamos salvar o tempo porque ele é importante, né? Para saber a altura a gente vai precisar do tempo que demorou para cair, né? Anotamos o tempo aqui junto com os nossos outros dados, né? E agora vamos fazer um cálculo em Y. A gente tem que S igual S0, como tem aceleração, a gente usa a fórmula com aceleração. Solva então. Certo? Vamos fazer uma coisa simples aqui, né? A gente sabe que a convenção é que para cima no Y e para a direita no X é positivo. Então os vetores que estão opostos a isso são negativos. Então no nosso caso aqui, né, a aceleração, que é a aceleração da gravidade, ela está negativa em Y, esse aqui é negativo. A nossa velocidade está para baixo, ela é negativa em Y, esse aqui é negativo. E esse S aqui, que é o S final, ou seja, é o S quando ele está no chão, né, quando o movimento acaba, é zero. Então, por isso, a gente vai descobrir quem é o S inicial. O S inicial é essa altura aqui, certo? A altura vai passar para cá negativa, só que como aqui está negativa e está negativa, a gente multiplica tudo por menos 1. Então, a gente tem que S0 igual a V0 vezes 10, já substituí aqui, mais 1 sobre 2. No livro, ele tem dizendo qual é a medida de aceleração que ele quer que vocês usem. Tá? Na prova, o professor também vai dizer se ele quer G igual a 10 segundos ou G igual a 9,81. Mas, se ele não disser expressamente que G é igual a 10, vocês usam G igual a 9,81 ou até a casa decimal que vocês identificaram pelo método que eu citei anteriormente do arredondamento. Certo? Nesse caso do livro, a gente usa igual a 9,81. Vezes 10 ao quadrado. A velocidade em Y, né? Que é a velocidade em Y. A gente vai ter que calcular. Então, S0 vai ser igual a 80,5, né? Vezes seno de 30 vezes 10 mais 1,5 de 9,81 vezes 10 quadrado. Certo? Isso aqui vai dar metade, vai dar aproximadamente 40,25, só que como na questão o dígito significativo maior é até a primeira casa decimal, isso aqui vai dar 40,3, a gente arredonda para cima, vezes 10 vai dar 403. Então S0 vai ser igual a 403 mais isso daqui. Isso aqui vai dar 100, isso aqui vai dar mais ou menos 4,4, né? Então também tira, para seguir as normas da prova, né? Eu vou tirar esse 1 aqui, também para ficar mais fácil para a gente. Isso aqui vai dar 4,4, que vezes 100 vai dar 440, certo? Então, isso aqui vai nos dar uma altura de 843. Pronto, está aqui a nossa resposta final, certo? No livro
dá aproximadamente 893, mas é porque ele não está usando as aproximações e coisas que a gente está usando aqui, certo? Se ele tivesse usando as aproximações que a gente está usando, daria a mesma coisa, mas a diferença foi pouco, então a gente releva, certo? Enfim, né? Por hoje é isso. Né? Hoje foi mais curto porque o assunto é mais complicado, né? E também é algo que possivelmente alguns de vocês ainda nem viram, né? Os professores mais rápidos já devem ter dado, mas os professores mais devagar provavelmente ainda não deram para os seus alunos, certo? Sinto pena desses alunos que ainda não viram, porque eles provavelmente não vão ter aula de revisão, ou terão menos, né? Aula de exercício para a prova. Enfim, né? Com isso a gente acaba metade do capítulo 4, tá? Na semana que vem a gente vai ver a parte do capítulo 4 que envolve movimento circular e uma parte do capítulo 5, tá? Porque é mais ou menos isso que o professor de vocês deveria estar dando ou próximo de dar. Se tiver um pouquinho adiantado também não tem problema, é melhor, porque eu quero focar com vocês em fazer questões, tanto que vocês podem perceber que minha aula é rapidinha. Então, se vocês puderem trazer questões, ou sei lá, o ESA, que vocês ficarem em dúvida, ou o TPA, a gente pode fazer junto aqui, ou vocês podem mandar no grupo e eu trago a solução. Enfim, o que vocês acharem melhor. É isso. Valeu!